E aí, gestor, tudo bem? Campeã de audiência, a maior dúvida que me perguntam sobre marketing digital para academia é: Croco, como eu aumento o meu número de clientes utilizando marketing digital? E eu respondo para você com sonoro e simples: não é tão simples assim. E por que não é tão simples assim? Porque quando você pensa na aquisição do cliente, você só imagina esse cliente chegando lá na recepção e pagando, e fazendo a matrícula. Só que antes disso, muita coisa aconteceu. Então a relação que você tem da venda direta para um cliente é a mesma relação que você tem quando você imagina um pedaço de bolo. Então você vai querer comer aquele pedaço de bolo. Então você só imagina no bolo pronto, o pedaço cortado na sua mão. Só que para esse bolo ter ficado pronto, ele teve que passar por uma série de coisas, não teve? Teve um ingrediente, teve outro ingrediente, você movimentou todos esses ingredientes, eles foram para o forno, depois do forno ele esfriou, depois de ter esfriado vai a cobertura, depois da cobertura você faz o corte. Ou seja, teve muita coisa antes e pouca coisa depois. Então isso significa que existe um processo muito grande que antecede o fechamento de fato, da transformação desse cliente. E é isso que a gente chama de marketing digital. Não é simplesmente um postzinho bonitinho que você faz no Facebook, aquela fotinho com aquela frase bacana que você faz no Instagram, ou ainda aqueles vídeos de gatinho fofos que você vai conseguir atrair clientes para sua academia. Não vai acontecer dessa forma. Tem toda uma estratégia que tem antes. Então, se você entende isso, o que você começa a perguntar? Não é mais para o Croco perguntando o seguinte: Croco, como é que aumenta o número de clientes? E sim, Croco, quais são os ingredientes que eu preciso para estruturar a minha estratégia de marketing digital para conseguir ter clientes? Aí a pergunta muda. Quando a gente pensa nisso tudo, eu não vou falar sobre todos os pontos, mas vou falar sobre o principal, que como se a gente fosse fazer um bolo, é a farinha. Imagina que é o mais importante, que é o que vai ser em maior quantidade, que é o que vai ser mais vital para você conseguir uma estratégia bacana, que são os seus leads. Exatamente, os leads. O que são os leads? Né? E aí vem essa outra pergunta: Croco, mas o que raio que é um lead? Eu recebi até por WhatsApp, né, de uma pessoa, ele mandou um WhatsApp de áudio, falou assim: Croco, muito legal o seu vídeo, muito legal a informação, mas que raio que é esse tal de lead? E aí eu me dei por conta que, é mesmo, eu acho que eu não expliquei o que era um lead. Então, o vídeo de hoje é para isso. A gente vai entender o que é um lead de fato. Então pensa na situação, na simples situação da navegação das pessoas num site, no seu site. Ela entra no seu site, ela navega por todas as páginas, ela pega e sai da sua página. Ela sai do seu site, ela fecha o seu site e você não captou o cadastro dela. E normalmente isso acontece, por quê? Porque você não tem pontos de captura no seu site. Você simplesmente tem um campo lá escrito contato, e esse é um formulário de contato que é para a pessoa fazer alguma pergunta, alguma reclamação. Isso não adianta nada, por quê? Se a pessoa não tiver nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, você não vai ter o contato dela. Então, a primeira coisa que você tem que começar a pensar é o seguinte: o lead é aquele cara que você cadastra, é aquela pessoa que você cadastra, que você captura o dado dela. Quais os dados? Você pode ter quantos dados você quiser. Quanto mais dados você tiver, mais completo vai ser a sua base de leads. Então, o que eu recomendo? Quanto menos campos, menos bloqueios, menos barreiras. Então, mais fácil você concluir. Então, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é pontos de captura no seu site. Você tem algum? Se não tem, tem que providenciar, tem que dar um jeito de ter. Você tem que ter campos onde a pessoa vai cadastrar só o e-mail, o nome, o telefone, e ela não vai precisar deixar um monte de coisas. A pergunta que você tem que ter na cabeça agora é o seguinte: se a pessoa se cadastra, o que eu mando para ela? O que eu entrego para ela na contrapartida? Então as pessoas elas não simplesmente vão entrar no seu site e colocar um cadastro dela. Não, ela vai precisar que você entregue alguma coisa contrária para ela. Então é isso que você vai começar a ter agora na sua cabeça. O que é que eu vou entregar de volta para a pessoa? Então, quando a gente pensa na tua estratégia toda de marketing digital, relaciona sempre isso. É a mesma coisa que você fosse construir um bolo. Tem uma série de ingredientes e o ingrediente mais importante são os leads. Quanto mais leads, melhor a sua estratégia. Deu para entender essa lógica? Isso é o mais importante de tudo para esse começo dessa nossa jornada no nosso Academia Cheia o ano todo. Então, para você entender exatamente do tudo que eu estou te falando, você vai ter que acompanhar os próximos vídeos também. Então, vai acompanhando, vai entendendo a lógica e vai colocando suas perguntas. Aqui embaixo, nos campos de comentários, aqui você pode colocar suas perguntas, que eu vou, em todas elas, tentar responder o máximo possível. Mas tenha isso na cabeça. Tua base de leads vai ser o seu maior ativo ao longo do tempo. Quanto mais leads, mais forte vai ser a sua estratégia de marketing digital. Tá bom?
Por hoje é só. Se cadastra no canal do YouTube, se cadastra, dá um curtir, dá um compartilhar, marca seus amigos, porque isso aqui é só o comecinho da nossa jornada. Até mais, a gente se vê online.